investidores, 67 mil dólares. O Bitcoin está querendo, enfim, romper esse range para cima. Hoje vamos discutir aqui se essas são de fato as maiores probabilidades e trazer alguns pontos que, caso a gente queira manter a tendência de alta, a gente não pode perder, beleza? Para começar, eu acho que vale a pena a gente mencionar a importância desse volume que tivemos aqui no dia de ontem no Bitcoin. Quando eu sempre trago uma importância enorme para o volume. Para mim, é um dos indicadores mais importantes que temos aqui na análise gráfica, tá? Quando a gente analisa esse volume aqui que a gente apresentou, é um volume bastante relevante quando a gente compara ele com o range, traça uma linha horizontal para ficar fácil a visualização e a comparação. A gente observa que foi um dos maiores volumes desse nosso range aqui de aproximadamente 200 dias. Das últimas vezes que tivemos volumes bem grandes aqui, eles foram volumes de fundos. Eu sempre tento classificar quando possível se o volume é um volume que indica topo, um volume que indica fundo, um volume que indica continuação. De forma bem clara, esses dois volumes aqui que estão marcados em amarelo foram volumes de fundo. Novamente, vale a pena mencionar no dia 6 de agosto, quando a gente teve esse volumaço aqui de fundo, foi quando eu estava mandando para vocês mensagem em áudio lá nos canais abertos, Telegram e WhatsApp, mencionando que estava extremamente bullish diante do gatilho de fundo que a gente havia apresentado. Vamos discutir agora esse volume aqui do Bitcoin que ele apresentou, tá? Quando a gente chega próximo para entender, a gente vê que aqui é uma região de fato importante, uma região de rompimento de topos. E nessa região só é cabível dois volumes, um volume de topo, um volume de continuação. Sinceramente, para mim, não está tão claro aqui se isso aqui foi um volume de topo ou foi um volume de continuação. Para falar algo do tipo, a gente precisa de mais informações extras que eu estarei compartilhando com vocês quais são elas, tá? Ficaria bem claro para mim um volume de continuação se a gente tivesse um fechamento aqui próximo à máxima, não uma estrela cadente, como foi o caso aqui do Bitcoin, e a gente se distanciasse um pouco desse volume. Até então a gente deixou uma estrela cadente, que indica a possibilidade de ser um volume de topo para daí a gente fazer uma correção, mas o ponto positivo é que a gente vem demonstrando força. Porém, eu quero ver força suficiente para a gente começar a ter fechamentos acima aqui dos topos dos 68 mil dólares, tá? Caso a gente comece a ter fechamentos aqui assim é um sinal bastante possível que esse pode ser o nosso volume de rompimento, tá? O rompimento dos 30 mil dólares, acho que é um rompimento que a gente vale mencionar. Foi um rompimento que, no primeiro momento, ele parecia um volume de topo. Depois a gente deu prosseguimento, ficou claro, uma vez que a gente ultrapassou aqui a casa dos 31, né? Basicamente, esses topinhos aqui. Então, a gente ainda fica um pouco para trás com esse volume, mas eu acredito que ele tem sim um bom potencial de ser um volume de rompimento, tá? O ponto que a gente precisa ultrapassar aqui é o 68, ter alguns fechamentos acima, como a gente mencionou. E o ponto que a gente não pode perder, na minha visão, são esses fundos aqui dos 64.800 arredondando, tá? Se a gente começar a ter fechamentos aqui abaixo, a gente pode desencadear uma correção maior. Aqui níveis podem vir correções caso tenhamos correções. Primeiro, acredito que a gente vale a pena traçar esse Fibonacci, uma vez se a gente perder esses fundos, não é o cenário base no momento, mas se a gente vier a perder esses níveis, vamos ficar atento aqui aos por volta dos 63.200. É uma faixa ali 0,68, região de order block, uma das faixas que mais teve negociação durante a nossa pernada de alta. Então, baita de um suporte. Vamos supor que a gente cai com altos volumes aqui. Isso indicaria que a gente poderia retrair do movimento completo. Quando a gente dá um zoom out aqui, dá para enxergar aqui de forma bem clara um movimento de 5 ondas, o que poderia entregar para a gente uma diagonal. Uma possível onda 1 no prazo maior. Para quem sabe, no cenário mais bearish, uma onda 2 aqui corretiva, para a gente encontrar fundo e voltar a subir. Esse aqui seria o meu cenário mais bearish, não o cenário base. Cenário base, com as informações atuais, é que a gente continue alta, mas a gente ainda precisa de mais confirmações.
Porém, esse para mim seria o pior dos cenários aqui para o Bitcoin. Tá? Uma correção mais profunda em ABC após uma onda 1, para a gente fazer uma onda 2 e mandarmos uma onda 3 subindo. Eu vi alguns mencionando que se a gente eventualmente vier para esses níveis aqui abaixo, a gente poderia ir buscar níveis bem inferiores no Bitcoin. Na minha opinião, não. Tá? Não porque Elliott está mencionando aqui que temos aqui uma possível onda 1 através da teoria, mas pelos volumes que temos aqui abaixo do ativo e pela tendência, né? Eu acredito que se no pior cenário a gente vir para esse nível, a gente deve sim encontrar fundo para voltar a subir e não vir perder mais esses fundos, beleza? Se tem uma coisa que é subjetivo, é Elliott, sim, eu concordo, mas volume não, tá? O volume é bem objetivo e temos aqui de forma bem clara um dos maiores volumes da história gritando fundo pra gente no Bitcoin ali no dia 5 de agosto. Beleza? Então, resumindo para o Bitcoin, acredito que a gente precisa de mais informações. Com as, digamos, poucas que temos, acredito que são as maiores probabilidades da gente continuar subindo, tá? Mas beleza, se eventualmente o Bitcoin continuar subindo, como é que fica a questão das altcoins? A gente está observando aqui no dia de hoje, por exemplo, o Bitcoin no positivo, 1,20, e altcoins perdendo valor, algumas poucas que estão subindo, né? A maioria, se a gente bate o olho aqui, estão todas em vermelho. Olha, eu diria que essa, inclusive, são as maiores probabilidades das próximas semanas, eventualmente, se o Bitcoin romper o range aí para cima, tá? Se a gente, supondo que apresentamos um pump aí para os próximos dias, sei lá, de 18, 20%, batendo os 80 mil dólares. Eu não duvido e vejo até como mais provável essas altcoins continuarem no mesmo cenário, tá? Mas por quê? É basicamente o ciclo se repetindo, tá? Quando a gente olha aqui a dominância, o dinheiro está simplesmente indo para o Bitcoin e a probabilidade é que continue indo, tá? A gente vê uma tendência de alta na dominância e a gente já discutiu isso aqui por diversas outras vezes, mas eu acredito que vale a pena trazer de novo, pelo quanto, investidores, uma rápida pausa para falarmos da nossa dinâmica junto com a corretora Coinex. Aqui todos conseguem participar, inclusive quem ainda não opera na corretora. Funciona da seguinte maneira, basta você acessar essa planilha aqui e tá dando o seu palpite do valor de fechamento do semanal para o dia 20 deste mês, do Bitcoin e do Ethereum. Os dois palpites que mais se aproximarem do fechamento vão estar ganhando prêmios, seja em dólares, seja em Pix. E se a gente atingir 50 palpites, 50 participantes aqui, a gente vai estar distribuindo prêmios em dobro. A gente já teve 4 prêmios entregues este mês e a gente tem mais 4 prêmios para entregar até o fim deste mês. Não deixe de participar. Lembrando, se a gente tiver mais de 50 participantes, os prêmios serão dobrados, tá? Antes da gente dar continuidade à nossa análise, vale a pena lembrar que é na Coinex que eu concentro as minhas operações. E por que a Coinex? Esta é uma das poucas corretoras que nos dá a liberdade de poder estar optando operar com ou sem KYC, a verificação de documentos. E diante da braveza do leão nos últimos anos, acredito ser de extrema importância a gente ter essa liberdade de poder estar linkando ou não as nossas operações à nossa pessoa. Beleza? Recado dado, vamos dar continuidade ao vídeo. Eu não duvido e vejo até como mais provável essas altcoins continuarem no mesmo cenário, tá? Mas por quê? É basicamente o ciclo se repetindo, tá? Quando a gente olha aqui a dominância, o dinheiro está simplesmente indo para o Bitcoin e a probabilidade é que continue indo, tá? A gente vê uma tendência de alta na dominância e a gente já discutiu isso aqui por diversas outras vezes, mas eu acredito que vale a pena trazer de novo pelo quanto de gente que eu vejo perdida por aí, tá? A gente sabe que o ciclo das altcoins, a alt season, tende a ser bem mais próximo do fim do ciclo de alta do mercado. Foi assim nos ciclos anteriores. Eu tenho aqui o Bitcoin na minha faixa da esquerda, a VAX e Polkadot como exemplo, representando a maioria das altcoins do meio e na direita. E a gente observa aqui que no ciclo passado, o Bitcoin do fundo, até o rompimento da all-time high, a gente estava numa valorização de 500%. A VAX, estava no negativo. A Polkadot vinha subindo um pouco, sei lá, uns 40%. Lá no dia do rompimento da all-time high no ciclo passado,
esse candle aqui, dia 16 de dezembro de 2020, essa seta verde nos 3 gráficos representa o rompimento da all-time high no Bitcoin. A gente teve um pump até o topo dentro de 4 dias de 24%. Olha o comportamento das altcoins. A VAX subiu um pouquinho, depois a gente já devolveu na primeira correçãozinha que o Bitcoin deu e veio até perder fundo. A Polkadot, a mesma coisa. Subiu um pouquinho após a primeira correçãozinha que o Bitcoin deu. A Polkadot veio a perder fundo. Depois que a gente iniciou o ciclo das altcoins, a Altseason e a Polkadot, dentro de 100 dias, entregou uma valorização de quase 1000%. Já a VAX, dentro de 100 dias do fundo até o topo, acho que foi menos, a VAX foi 40 dias, salvo engano. Correto, 40 dias, aproximadamente 2000% de valorização. Então, a gente observa que o ciclo das altcoins, de fato, ela tende a ser mais no fim do ciclo do mercado de alta de criptomoedas, tá? Então eu não me surpreenderia se eventualmente o Bitcoin rompesse para cima com força e essas altcoins continuarem patinando. Isso me traz um seguinte alerta para as operações no dia de hoje. Apesar de a gente ver o Bitcoin alta, quando se trata de abrir longs, eu acredito que hoje é um dia extremamente arriscado e que o nosso papel de comprador de médio prazo, comprador de prazo maior, tem de estar cumprido já nessa fase do mercado, em especial quando se trata do Bitcoin, tá? Trades hoje em long nas altcoins. Regra geral, eu não estarei tão atento aqui para long, né, nessas altas, elas não estão fortes contra o Bitcoin. E o cenário, na minha visão, é: se o Bitcoin sair cantando pneu, elas devem subir se arrastando, que talvez nem pague alvo de long, dependendo, a não ser que esteja com alvo curto, stop extremamente curto. E se o Bitcoin ajeitar, provavelmente elas vão cair. Então, até que eu tenha informações mais claras aqui agora do Bitcoin, eu não estou tomando nenhuma decisão de curto prazo nas altcoins nesse momento. Talvez a gente consiga bons preços ainda na maioria dessas alts. Vale lembrar que eu estou extremamente comprado num prazo maior, tanto no Bitcoin quanto nas alts. Beleza? Para finalizar, eu esqueci de mencionar, vale a pena a gente dar uma passada aqui na análise de sentimento. A gente consegue ver aqui um book pesado para os dois lados, tá? Não tanto, mas tem algumas ordens aqui acima, algumas ordens abaixo. Nada tão relevante para a gente ficar aqui, meu Deus, que paredão de ordens. E o sentimento, a gente vê um sentimento mais positivo, né? Positivo devido ao long short rate, tá caindo aqui com o aumento do open interest, tá entrando bastante open interest desde que a gente vem subindo aqui nos últimos dias, o que é bem positivo. Tá? Mas temos aqui grandes deltas, o que não me surpreenderia se a gente for mais topo. Então, no geral, o sentimento tá bullish, mas nem tanto assim devido a esses deltas. De fato, acredito que a gente precisa esperar mais informações. Espero que todos vocês tenham cumprido o papel de comprador, uma vez que a gente estava em níveis mais abaixo. Esses níveis onde a gente está agora, acredito ser níveis arriscados para a gente estar buscando compras, pelo menos na minha estratégia. Beleza? Então, traders, investidores, até como a gente viu aqui, até num cenário mais bearish, onde a gente faria uma correção mais profunda aqui, acredito que até no cenário mais bearish ele aponta para cima aqui no Bitcoin. Então, tá bem interessante as coisas, mas a gente entende que estamos numa faixa agora um pouco perigosa, meio que uma no trading zone por enquanto. Se eventualmente a gente continuar subindo, vale a pena a gente ficar atento no próximo rompimento do topo, que está lá nos $70 mil, né? Faixa de resistência psicológica e topo anterior. Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.